Bom, gente, hoje é um programa especial onde eu estou trazendo candidatos a vereador para a nossa capital aqui de Porto Velho. E eu estou aqui com Douglas Lopes, 31 anos, nascido aqui em Porto Velho, né? Filho do seu Otair, em saudosa memória, também da Deusdeli, dona Deusdeli, né? Ele é casado, daqui a pouquinho vai falar um pouquinho da esposa dele, vai falar dos seus sonhos. Seja bem-vindo, Douglas. Paulo, muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui, agradeço pelo convite. E isso é uma democracia muito bonita, porque as pessoas podem nos conhecer um pouco melhor, conhecer nossas propostas, claro, e aquilo que a gente tem para Porto Velho. Douglas, vamos iniciar a sua história, né? Você disse que é aqui da cidade de Porto Velho, nascido aqui mesmo? Nascido aqui mesmo, meu pai veio do Mato Grosso do Sul para Porto Velho em 85, 86 mais ou menos, na época da Mato Grossense, seu pai? Sul Mato Grossense. E sua mãe? Minha mãe, a Criana, também veio para Porto Velho nessa época. E aí se conheceram naquela época aqui de Rondônia, época do garimpo, e saiu Douglas Lopes, né, nascido aqui em Porto Velho, na zona sul da nossa capital, ali acerca da Jatuarana. Um menino jovem, sonhador, muito trabalhador e que hoje está aí aspirando uma cadeira para ser vereador na nossa cidade. Bom, aí começa a sua infância, seu pai morreu muito cedo, eu estou vendo aqui que ou ele morreu recente. Não, meu pai faleceu vai fazer 11 anos agora, 11 anos. É um pouco recente e faz muita falta, né? Meu pai era um líder aqui na nossa cidade, também já foi candidato a vereador em 2012, muito bem votado por sinal. Qual é a função do seu pai? Ele era garimpeiro O meu pai era mestre de obra, foi vice-presidente do Sindicato da Construção Civil no período das usinas. E tinha um trabalho muito grande, era ministro da Eucaristia, professor de catequese, né? Então a gente já vem com essa base cristã à Igreja Católica. Desde a infância, isso mesmo. E sua mãe? Minha mãe também sempre o acompanhou. Minha mãe, eu sempre digo assim, sou filho de pedreiro, né, mestre de obra, e de uma mãe que abdicou de tudo para dedicar o lar. Para hoje que eu acho que é uma das... Gente... É das maiores profissões que existem. Eu constituir um lar, cuidar de um marido e cuidar de filhos, que é uma coisa que se faz uma pressão tão forte hoje contra, dizendo que, olha, é uma das funções mais importantes que existe. Eu não consigo pensar numa função mais importante. Porque nós podemos ter um presidente da República, nós podemos ter o presidente de um conglomerado de empresas poderoso, mas ele só é isso porque ele teve uma mãe que o educou. Isso é verdade. Ele teve um pai que deu exemplo. Ele teve alguém que lhe deu princípios, que lhe deu estudo, que lhe deu comida, que lhe deu condições. E quando uma mãe ela cuida bem dos seus filhos, quando uma mãe passa princípios para os seus filhos, ela tá construindo a sociedade. Sim. Né? Quem sabe a gente nunca sabe quando uma mãe está gerando um futuro presidente da República. A gente nunca sabe quando uma mãe que está cuidando de uma criança, ela está cuidando do dono de uma empresa que vai mudar a história de uma cidade, que vai mudar a história de um país. E eu sempre falo isso, né? Meu pai é muito lembrado porque era um líder, tem sua história de luta, de garra, a sua história de trabalho social na escola onde a gente estudava, no bairro onde a gente morava, na igreja onde a gente congregava. Mas eu gosto muito de lembrar disso porque toda a base sempre foi minha mãe. E hoje tem um administrador, tem minha irmã que está aqui acompanhando a gente, que é advogada, e eu tenho minha outra irmã que é médica veterinária, e todos frutos de uma mãe do lar e de um pai pedreiro. Então, a minha mãe foi a base de tudo isso, enquanto meu pai estava na labuta fora trabalhando, ela que estava discipulando a gente no cipó e botando para fazer as tarefas de casa e cumprindo as regras ali que o pai ditava para os filhos. Então, assim, minha mãe hoje me acompanha em todas essas trajetórias. Ela era uma mulher que ela respeitava aquilo que o marido pedia. Sim, sempre respeitou muito, sempre... Eu falo isso com muita tranquilidade. Eu vim de uma base familiar muito boa. Apesar de meu pai ter falecido, eu estava com 20 anos. Mas já faleceu com a missão cumprida, né? Com os filhos criados. Eu sinto falta dele de hoje me ver casado, me ver disputando uma eleição, netos, né? Me ver lá no Congresso Nacional, nos ministérios. Isso, obviamente, seria maravilhoso.
seria um motivo de muito orgulho, mas eu não posso reclamar de forma alguma. Os 20 anos que a gente viveu foram muito bem vividos, ele deixou um legado e esse legado segue daqui em diante comigo, minhas irmãs e minha mãe, e ela também é uma parceirona, tá junto comigo em tudo e sempre... Bom, Douglas, mas vamos voltar um pouquinho antes. Sua mãe é uma parceira, claro, desculpa até ter cortado, mas daí, aonde surge esse desejo de estar na política? Você antes, eu sei que você foi assessor da deputada Isso, há 8 Cristiane Lopes? anos sou chefe de gabinete da deputada Cristiane Ah, Lopes. então trabalhou com ela aqui na prefeitura também, então? 4 anos chefe de gabinete na Câmara Municipal, depois chefe de gabinete na SEDUC, 1 ano e meio, e agora aproximadamente 1 ano lá no Congresso Nacional. Que maravilha. Já Vocês tem uma são parentes? Então, nós temos uma história muito legal juntos, porque a gente se conhece desde ali da minha infância, né? E por ter essa brincadeira de tá junto com ela há muitos anos, você é o Lopes, é o Lopes, é o Lopes, por causa da família Lopes. E aí acabamos trocando esses sobrenomes e virei parente, somos irmãos em Cristo. Olha só, então ficou hoje, Douglas Lopes. E hoje eu tenho a honra de carregar o sobrenome dela. Olha que legal. Isso mesmo. Que bom, que legal isso. E qual é a sua formação, Douglas? Então, hoje eu sou administrador, técnico em logística, técnico em informática também, e estou hoje fazendo um mestrado em Poder Legislativo. Foi o primeiro passo que eu dei assim que entramos no Congresso Nacional, passei no mestrado do Congresso. Tive que trancar agora para concorrer à eleição, mas em breve, se Deus quiser, vamos estar mais especialistas ainda na área, na legislatura proporcional. Eu sou graduando em Sociologia, mas eu sou teólogo, né? Mas a minha primeira função foi técnico de processamento de dados, né? Não era nem... Eu sou da na época do processamento, assim, que você tinha que quem for programar um mestre em computador. TI, quem for técnico de TI vai ser rico, né? Quando foi aquele boom da informática. E graças a Deus é uma profissão que me ajudou muito e me ajuda até hoje. Porque eu acho que sem a informática, sem a tecnologia, a gente consegue ter uma visão mais ampla daquilo que a gente quer fazer. Mas você perguntou de como foi o início de tudo, minha história. Eu tenho isso no meu coração, eu acho que eu nasci já para isso. Mas, óbvio, foi muito fruto daquilo que meu pai vivia, né? E eu falo assim, meu pai, para acompanhar de perto a gente, ele tinha uma atuação coletiva aonde a gente estava. Na igreja onde estávamos, na escola onde estudávamos. Então, ele sempre... É muito engraçado, hoje eu encontro meus amigos de infância, eles falam, pô, teu pai era muito legal, teu pai que ajeitava o campo pra gente jogar, teu pai que fazia as reformas da escola. Então eu passei pela escola Vovó Ana, que era uma escola tradicional ali na Zona Sul, e meu pai construiu lá várias coisas, e grande parte das vezes voluntário, nas festas. E aí depois fui pro Joaquim Vicente Rondon, que é a maior escola municipal do estado, e ali construímos quase toda a nossa história durante 7 anos. Meu pai era o dono da lanchonete, ele fez tanto trabalho voluntário que ele ganhou licitação para poder cuidar da lanchonete da escola. Olha só. Então eu sou conhecido lá como o menino da cantina do Joaquim Vicente Rondon. Então durante 7 anos ali a gente trabalhou de manhã, de tarde, de noite. Eu estudava lá e trabalhava lá. E na igreja São Francisco de Assis, durante meus primeiros 15 anos de idade, que é onde meu pai teve uma atuação muito grande, lá no Castanheira, lá chegando na estrada do Japonês, é onde meu pai construiu a igreja do zero. A gente participava, assim, muito firme. Meu pai era um ministro da Eucaristia muito atuante, né? E eu também fui professor de catequese lá aos meus 14 anos. E ali sempre esse desejo de ser líder de sala, de liderar os mutirões. Sempre quando tinha alguma coisa que era coletivo, aprendi isso com ele e sempre tive esse chamado, né? Que com o tempo se tornou um desejo também de ser um parlamentar. Depois que eu conheci... na verdade, conheci a Cristiane na igreja há muitos anos atrás, e aí, de repente, ela sai candidata a vereadora e me convidou, tive a grata surpresa. Você frequenta a igreja dela ou ela se conheceu na igreja católica? Até os 15 anos de idade, eu frequentava a igreja católica juntamente com meu pai. Sim. Depois disso, comecei a frequentar a igreja evangélica, que foi onde conheci a Cristiane, né? E daí a gente veio caminhando juntos. E quando ela se candidatou a vereadora, tive a grata surpresa de ela me chamar para trabalhar com ela. Você é evangélico, E assim estou até hoje. Isso, hoje eu congrego juntamente com ela na Mas igreja. tem uma Santa vivência Geração. muito boa na católica também, né? Eu tenho muitos amigos, muitos eleitores. Porque o seu pai era presidente de Eucaristia, Sim, né? meu pai era ministro da Eucaristia, então... na verdade, assim, eu até brinco hoje um pouco, assim, minha base cristã veio da igreja católica. A minha educação cristã, como meu pai era muito ativo, eu aprendi nos meus primeiros 15 anos de idade, e depois que fui para a igreja evangélica foi só uma adaptação.
Mas graças a Deus, assim, os princípios, o início, em todas as bases, veio lá do começo da minha infância. E lá na escola todo mundo queria fazer amizade com você, porque você era o dono da lanchonete, Era o né? menino da cantina, né? Não tinha assim, alguém que queria um lanchinho lá? Isso era normal, né? Eu era bem Jesus. conhecido por isso. E eu tenho uma história muito legal com a Escola Joaquim Vicente Rondon, marcou minha vida, porque eu sempre trabalhei muito, meu pai sempre deu muita responsabilidade, e lá a gente abria a lanchonete 7 horas da manhã e fechava 10h30 da noite. Meu horário de intervalo era na cantina, que é aquele horário de mais movimento, né? Então eu conheço muita gente ali na Zona Sul por isso, porque eu acompanhei muitos anos, né? E a história política se inicia. Meu pai foi candidato em 2012, já faleceu em 2013, e a gente até ficou um pouquinho afastado por o falecimento do meu pai. E em 2016, com a vinda da Cristiane, esse convite para trabalhar com ela, eu iniciei ele em 2017 e a gente vem construindo todo esse tempo. Coordenei as últimas campanhas dela, de deputada federal, prefeita, agora essa eleita de deputada federal, até participar do maior desafio da minha vida, até o momento, que foi em pleno momento político nacional tão difícil que a gente tem vivido, e chefiar o gabinete dela lá em Brasília, que foi um desafio muito grande, que graças a Deus a gente conseguiu se destacar, hoje eu tenho uma visão muito ampla para o mandato de vereador, por ter esse conhecimento em todas essas esferas, principalmente na esfera nacional. Então a prefeitura para você, aliás a Assembleia Legislativa, né, no caso a Câmara de Deputados e a Câmara de Vereadores não é novidade para você, você já está acostumado com a rotina, já sabe como é que funciona. É diferente de um vereador assim de um candidato que não conhece, né? Que talvez vai chegar lá, vai ter que procurar onde é o banheiro, vai demorar um tempo. Isso. Agora quem já está habituado com isso, a coisa anda mais rápido, Sim. né? Eu falo com convicção para quem está nos assistindo, eu já sei exatamente como ser um vereador, por ter essa vivência, por já ter uma experiência. E eu falo assim, a vereança é uma escola, eu aprendi ela ali juntamente com a Cristiane, então hoje eu sei exatamente o que é necessário fazer e muito mais, né? Eu tenho também um conhecimento hoje estadual e federal e isso vai me ajudar muito durante o mandato, não só para trazer recursos para Porto Velho, como já estamos trazendo. Hoje eu estava agora há pouco ali e mandando uma mensagem para o coordenador nacional do Comitê Paralímpico Brasileiro, está lá em Paris, abertura das Paralimpíadas hoje. A gente está articulando, trazendo um Comitê Paralímpico aqui para Porto Velho. Isso já é um trabalho que a gente tem feito, fora aquele trabalho rotineiro de um vereador, que é ver as reivindicações da população na Zona Leste, na Zona Sul, nas ruas da nossa cidade, seja iluminação, seja rua, seja asfalto, seja saúde. A gente já tem uma experiência bem grande e atua diariamente com o conhecimento que a gente tem, com a articulação que a gente tem, para poder já estar executando essas demandas, né? Então a gente já tem uma prévia e já tem um planejamento também para o mandato, não só para a nossa campanha. Bom, você trabalha com a Cristiane Lopes, ela trabalhou, né? Até agora me afastava devido ao período eleitoral. A Cristiane eleitoral. é uma pessoa amada, querida. Eu tive ela no podcast Espaço Aberto e quero trazer ela aqui. É uma pessoa que eu amo de coração, Cristiane. Eu sou suspeito de falar. É uma pessoa muito especial e muito humana, né? Sim. Me traz assim um carinho muito grande da humanidade dela. Mas me diz uma coisa, com o vereador, você falou várias coisas. Sim. Aí. Você conhece Porto Velho, sim. Você conhece a Câmara de Vereadores, você hoje estava em Brasília até outro dia atrás, sabe das necessidades do Estado, sim. Agora, de uma maneira, né? Você tem uma visão bem ampla. Quais seriam, assim, pelo menos nesses próximos 1 minutinho e meio antes do intervalo, a sua atuação, que você acha assim, olha, se hoje fosse o dia 1º de janeiro e se eu fosse eleito vereador, logo após minha posse, eu gostaria de fazer isso nos primeiros 6 meses, primeiro ano de mandato. Paulo, em primeiro lugar, eu serei eleito vereador. Isso é uma convicção que eu tenho, pelo trabalho que a gente tem prestado, pelo chamado que a gente tem e tudo aquilo que temos feito. E assim, nos meus primeiros 6 meses de mandato, a minha maior pauta hoje é o esporte. E não só o esporte atrelado à atividade física, mas esporte atrelado à saúde, atrelado à segurança e atrelado à educação. Então, assim, a primeira coisa que eu vou lutar, obviamente, aí gastando 30 segundinhos,
E a gente tem uma experiência vasta. Eu sei como é hoje a educação do nosso município, a saúde do nosso município, o tanto que a saúde básica abrange hoje na cidade de Porto Velho. A gente tem articulação para trazer recurso para compra de equipamentos, para construir novas escolas ou o que for preciso. Mas a minha atuação no esporte vai ser um grande diferencial para a nossa cidade, porque eu acredito que o esporte ele não é só lazer, como muita gente pensa. Esporte é saúde, porque ele traz uma prevenção. Esporte é educação, porque o que eu acompanho, e isso é comprovado cientificamente, aonde as crianças praticam esporte, seja no projeto, seja particular, privado ou o que seja, ela tem mais disciplina, ela tem mais saúde, a probabilidade de ela ir para o mundo do crime é muito menor, ela é muito mais focada. Então eu pretendo criar um programa e atenda de uma forma mais efetiva, principalmente aqueles projetos que não têm apoio da prefeitura, que não tem apoio de recurso público, para que a gente incentive ainda mais, de uma forma mais efetiva. Eu não estou falando só de, deu uma bola, deu uma rede. Não, a gente precisa criar um programa mais organizado para que essa política pública ela realmente seja feita de verdade e tenha um resultado lá na ponta, principalmente nas nossas crianças e jovens. Isso é uma coisa que eu vou batalhar muito grande, sentar com o executivo assim que for eleito, para que a gente possa traçar um plano, que a gente sabe que as atividades dos vereadores são um pouco mais limitadas e eu não quero estar lá a partir do dia 1º criando leis por criar as leis. Eu não quero depois ser uma estatística, eu criei tantos, tive tantos projetos de lei aprovados. Eu prefiro ter 1, ter 2, ter 3 projetos de lei aprovados, mas que realmente tenham uma política pública que funcione. Então essa é a nossa meta. Bom, eu vou continuar perguntando sobre o seu projeto para a Zona Leste, o seu projeto para a periferia, o seu projeto para as mães solos que depende de Bolsa Família, a primeira infância, a segunda infância, a terceira infância, mas tudo isso depois do nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, gente, eu estou aqui com Douglas Lopes, esse candidato a vereador aqui pela cidade de Porto Velho. Nós já falamos sobre a história dele, os seus pais, né? Que se conheceram no garimpo, o pai dele trabalhando, a mãe dele trabalhando. O pai dele que se tornou um construtor conhecidíssimo aqui em Porto Velho, onde ele se tornou até um membro do Sindicato da Construção, vice-presidente do sindicato. Depois trabalhou também cuidando das escolas, da Eucaristia da Igreja Católica e depois trabalhando como na cantina da escola, né? Também. Onde ele também, os filhos trabalhavam. Bom, uma família que trabalhou, que desenvolveu. Douglas Lopes é um parceiro da Cristiane Lopes, trabalhou na época que ela foi vereadora aqui na Câmara de Vereadores municipal, depois trabalhou também em uma repartição pública, né, no governo da SEDUC, depois agora nesses últimos 2 anos em Brasília como assessor. Ali eu acho que eu até visitei você um dia que eu estive lá em Brasília, né? A gente bateu um papo. Quando eu estive em Brasília lá visitando o gabinete da Cristiane, você que me recebeu, né? Como assessor lá em Brasília. E hoje, gente, o Douglas é candidato a vereador. Colocou a plataforma dele, a expertise dele, tudo. E eu tenho uma pergunta, claro, você vai falar daquilo que você deseja mais fazer, né? Você disse que quer trabalhar no esporte, quer ajudar as pessoas a desenvolver realmente suas carreiras, né? Dar um incentivo, que é uma coisa tão difícil, principalmente para a gente que está tão longe, né? Quando você está em São Paulo, com 300, 400 reais, você vai para o Rio de Janeiro, você vai para Curitiba. Aqui não, aqui nós precisamos de 4 mil reais para fazer isso, 3 mil reais para fazer isso. É muito difícil, né? Com 3, 4 horas você está em qualquer lugar do Brasil saindo de São Paulo. Aqui você precisa de um dia inteiro, de 2 dias, de 3 dias, né? Então a situação para quem trabalha disso precisa realmente do poder público, senão a pessoa que
quer ser um esportista, ela jamais vai ter a condição de ser se não tiver esse apoio da iniciativa privada, dos patrocínios dos empresários, mas principalmente também do apoio público. Eu queria fazer uma pergunta para você. Vivemos uma época pós-moderna onde, infelizmente, a maior parte das famílias não tem a presença do pai, né? Vivimos uma época no passado em que às vezes não tinha a presença do pai, mas tinha a presença do avô, de um tio, tinha a presença maciça de uma mulher empoderadíssima, né? As mulheres de 30 anos atrás eram mulheres empoderadíssimas, mulheres trabalhadoras, guerreiras, iam para cima, que faziam e aconteciam, não tinha tempo ruim para aquelas mulheres. Eram mães geralmente muito fortes, muito enérgicas, muito posicionadas e que fizeram a geração que construiu coisas, né? Mas infelizmente, com o passar dos anos, com a doutrinação em vários aspectos aí que a gente vê em todos os lugares, isso não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, hoje nós temos mães que são muito dependentes, infelizmente, algumas que são mal preparadas e nós temos um número muito grande de mães que dependem do Bolsa Família. Não há nenhum problema em depender do Bolsa Família. O problema é você se conformar com isso, né? Porque uma coisa é você pegar um peixe uma hora, pegar 2, pegar 3, outra coisa é você viver esperando que alguém vai te dar um peixe, quando você poderia ter uma vara, ter iscas e um caniço e você mesmo pescar o seu peixe a qualquer momento, você ir atrás do peixe que você quer. Aí você muda a sua vida, né? Você passa de ser um comedor de peixe a um caçador de peixe. O que você gostaria ou se propõe a fazer por essa mãe solo que depende do Bolsa Família e que poderia se aperfeiçoar em alguma área, fazer um curso, crescer? O que você acha que como vereador dá para fazer? O que dá para criar como vereador? A sua parceria com a Cristiane Lopes, o que dá para trazer para o seu gabinete? A primeira infância, a segunda infância, porque essa criança muitas vezes ela fica com o celular a vida toda na mão, não tem uma boa escola, não tem uma creche, chega na escola todo estragado com 6, 7 anos de idade porque passou uma infância jogada, alguns deles abusados, foram abusados pela negligência dos seus lares e pelo abandono. O que você pretende fazer por essa periferia que nós falamos de uma periferia que, graças a Deus, teve asfalto, teve isso, teve aquilo, mas a maior parte da periferia ela não tem essas coisas, ela não tem praças, ela não tem escolas arrumadas, não tem lugares de lazer e não tem segurança. Infelizmente, em alguns lugares ainda a facção domina. Quais são os seus projetos? Veja bem, é uma pergunta muito ampla para você ter 10 minutos aí para responder. Legal. Como vereador. O que você pretende fazer para a classe que mais precisa na nossa cidade? Olha, Paulo, muito interessante sua pergunta, e aí não só na Zona Leste, mas na parte mais periférica da Zona Sul da cidade também, eu conheço ali como na palma da minha mão, mas assim, eu até falo não o que eu pretendo fazer, na verdade a continuação do trabalho que já estamos fazendo, né? E hoje eu tenho a honra de dizer isso, pois eu passei mais ou menos 6 meses junto ao IFRO, construindo com a equipe técnica do IFRO, construindo todo o projeto PCD mais Mães Atípicas, que eu não sei se você já conheceu, mas são aproximadamente quase 4 milhões de investimento na deputada Cristiane Lopes, literalmente nas mães atípicas e no público PCD, e aí é onde eu entro respondendo a sua pergunta, porque os dados são alarmantes. 82, 83% das mães atípicas são mães solos, né? Então a gente já tem a dificuldade da mãe não atípica, que tem uma porcentagem muito alta de ser mãe solo, as mães atípicas são mais ainda. Então eu fiz parte de toda a construção desse projeto, entendendo a necessidade. A gente encontrou mães, Paulo, que perderam até sua identidade. Ela passou tantos anos, 24 horas cuidando do filho, e depois o filho veio a falecer por motivo de alguma doença. A gente sabe que por ser atípico, a expectativa de vida são menores de acordo com cada doença, que terminou e ela não sabia mais o que fazer, porque ela levantava, o seu dia, 24 horas do seu dia era dedicado ao filho.
Então ela perdeu sua identidade. Isso aconteceu com a minha mãe. Minha mãe tinha, eu tinha um irmão, meu segundo irmão, ele teve paralisia cerebral. E minha mãe sempre foi muito guerreira, mas ele viveu 37 anos, 34 anos. E quando ele faleceu, tempo, né? ele faleceu engasgado, inclusive, foi uma coisa horrível. Ele ficou ainda 11 dias na UTI. Quando meu irmão veio a falecer, minha mãe, que era uma mulher empresária que trabalhava o dia inteiro, ela travou. Eu imagino. Ela travou. E olha que ela já era de idade, ela já tinha seus 50 e poucos anos, mas ela travou. Então, assim, na nossa pesquisa, a gente identificou uma série de coisas que podem ser feitas e com certeza faremos. Na verdade, esse projeto já está pronto, aprovado, aguardando o recurso cair na conta do IFO para iniciar a execução. E aí tem uma série de tratamentos que aí você falou uma verdade, né? Porto Velho melhorou, Porto Velho avançou muito. Hoje nós temos um pouco mais de lazer, nós temos mais asfalto, várias coisas melhoraram. Mas infelizmente aquela política lá da ponta, aquela pessoa que não tem acesso a essa política que melhorou aqui em Porto Velho, a essa benfeitoria, ela está sofrendo muito. Sim. Então as mães estão sofrendo muito, desde o seu levantar até chegar na parada de ônibus, colocar seu filho, voltar. Então a gente ainda vê uma necessidade muito grande. E como eu lhe disse, tive a grata satisfação de participar de toda a construção desse projeto e a gente fez várias pesquisas para poder fazer com que um projeto que tivesse uma efetividade e com certeza como vereador eu vou fazer parte da execução também dele e o desejo nosso é que durante todo o mandato ele tenha continuidade, todo ano tem um investimento muito grande e a gente identificou várias coisas. Uma delas é capacitar essas mães, capacitar elas principalmente com funções, com profissões que desde ela executar ou pelo celular ou de uma forma metade presencial e metade online, ou por exemplo com a fabricação de produtos que desde ela fazer dentro de casa, que ela possa, porque a grande dificuldade das mães é porque não tem onde deixar os seus filhos. Obviamente que nós vamos lutar já falando por educação, e sentar junto com o próximo prefeito ou a próxima prefeita da nossa cidade para que realmente a gente consiga fazer a execução e a construção de mais creches na nossa cidade, né? Então, a gente pega esses grandes centros hoje, populacionais, o Cristal da Calama, o Orgulho do Madeira, até o Bairro Novo, né? Que são pessoas que têm um pouquinho melhor de condição, mas não tem, é um pouquinho melhor de condição, mas é muito distante. Aí não tem uma creche para deixar os filhos, graças a Deus agora foi dada a ordem de serviço para a construção da nova creche do Bairro Novo, mas Cristal da Calama, a quantidade de gente que tem hoje, o Orgulho do Madeira e principalmente ali na Zona Leste e na Zona Sul também está precisando, para que essas mães sejam qualificadas profissionalmente, para que elas consigam ter uma renda e ter e como você falou do Bolsa Família, para que quem tem acesso a esses custos sejam principalmente essas pessoas, para que elas aprendam a não depender mais do Bolsa Família e o poder público tem que fazer a sua parte, dar condições, né? E trabalhar a conscientização e o ensino com elas também para que elas ampliem essa visão e não depender ali daquele recurso do Bolsa Família, mas que a gente trabalhe mais específico em cima desse público. Então essa é uma pauta que a gente também tem e podemos trabalhar atrelada ao esporte para ter os cuidados com a criança. Porque quando a gente cuida da criança, a gente está cuidando da mãe. Sim. E quando a gente cuida da mãe, a gente está cuidando da criança. Então, se a gente tem um espaço adequado para as crianças estarem fazendo uma aulinha de futebol, fazendo uma aula de luta de artes marciais, a gente vai estar ensinando aquela criança a ter mais responsabilidade, vai estar ocupando a mente dela, vai estar tirando ela do celular e principalmente, que é uma pauta também que eu vou trabalhar muito, até porque sou administrador, eu sou apaixonado pelo empreendedorismo, sou empresário também, eu não falei no início, mas sou empresário no ramo do esporte aqui em Porto Velho. Quando a gente inclui a criança nisso, a gente dá mais capacidade dela para ela sair da casinha, sair da caixa, sair ali só das redes sociais e a gente melhora a saúde dela e, atrelado a isso, a gente trabalhar a qualificação técnica das nossas crianças e jovens. A gente inserir elas no mercado de trabalho. Eu falo isso com muita tranquilidade, o que me fez ser quem eu sou hoje, com 31 anos, mesmo sendo filho de um pedreiro, filho de uma mãe do lar, foi eu ter trabalhado desde cedo. Aos 6 anos de idade, eu falo, tem muita gente que não acredita.
Aos 6 anos de idade, a gente tinha uma verdura no bairro onde a gente morava, ali no Nova Floresta, uma horta. E eu já vendia verdura aos 6 anos de idade. Eu vendi verdura também. Meu pai levantava às 5 da manhã. Eu vendia numa bicicletinha. Eu andava vendendo no bairro todo. A gente vendia no bairro. Mas eu vendia com 11, 12 anos de idade, eu fazia isso. Com aquelas formas grandes assim. Hoje, Deus me livre, se uma criança de 6 anos estiver vendendo verdura na rua, né? Mas aquelas formas grandonas. E naquela época você deixava ainda pendurado nas cercas das casas, né? O leite, o pão, a verdura. Meu pai levantava às 5 horas da manhã com a minha mãe, colhia, preparava tudo, das 6 às 7 da manhã, saía no bairro entregando. Então eu sempre tive desde o berço eu aprendi essa questão do empreendedorismo. Quando eu era 7h30, vinha para casa, tomava banho, se arrumava, 7h30 da manhã estava na escola. Nunca reprovei, nunca tirei nota baixa, cresci e brinquei igual todas as outras crianças, mas sempre aprendi com muita responsabilidade. Sempre trabalhando. Né? Quando eu falo que eu trabalhei 7 anos ininterruptos, das 7 da manhã até as 10 horas da noite, todos os dias, é porque a gente trabalhava todos os dias. Douglas, nós temos mais um minuto só, mas o que eu vejo assim, a escola padrão talvez seria o caminho, né? Sim. A criança entrar de manhã na escola, né? De noitinha, tomar o seu café, o seu de jejum, ter as aulas, depois ter o descanso, depois ter a parte de esportes e aí tudo, e sair à tardezinha para casa, de preferência até com a janta já na barriga. O né? ideal seria ótimo isso, né? aprender a parte da escola, a educação tradicional na parte da manhã, na parte da tarde, durante 2 dias da semana, aprender sobre educação financeira, sobre empreendedorismo, aprender sobre o mercado de trabalho para começar a capacitar essas crianças desde cedo, e durante os outros 3 dias na semana trabalhar a parte da disciplina, a parte do foco, o esporte, para que ela gaste as energias ali quando ela chegar em casa, ficar um pouquinho com a mãe e dormir. Douglas, foi um prazer receber você. Prazer Nosso horário todo está meu. esgotando, mas eu gostaria que você desse suas considerações finais em 30 segundos. Pode deixar. Pessoal, eu sou o Douglas Lopes, cristão, casado, tenho 31 anos e sou candidato a vereador com o número 11112. Eu acredito que estou preparado para exercer o papel de vereador na Câmara dos Vereadores aqui na nossa cidade. E digo mais, uma política nova de verdade, que tem a capacidade de trazer recursos para o nosso município, uma política inovadora, e a gente deixa essa velha política para trás e começa a trazer verdadeiramente resultados lá na ponta, onde verdadeiramente precisa. Conto com seu apoio, conto com seu voto, 11112 para Porto Velho melhorar muito mais. Bom, gente, esse foi o programa Paulo Cavalcante dessa semana. A gente teve esses 2 candidatos, né, que foram apresentados a vocês, e você que decide, você que tem que escolher agora quem é o seu candidato, né? Talvez eles ou outro que você tenha preferência, mas agora você ouviu e você sabe. Gente, eu lembro sempre de uma coisa: não há mal que perdure. Não há bem que dure para sempre, mas também não há mal que perdure. E Deus sempre está conosco nos momentos mais difíceis dessa vida. Amém. Forte abraço, bom final de semana e até outro dia.